Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos dar prosseguimento a essa série de mensagens, falando sobre a oração. Que Deus possa abençoar você que tem assistido, tem acompanhado, que você possa compartilhar, tá bom? Você que é dos grupos, de WhatsApp, você que é do Facebook, do YouTube, se inscreva nesse canal, tá bom? Ajude o Evangelho a ser pregado, pois o meu objetivo não é outro a não ser este, tá certo? Então nós vamos hoje falar sobre a pessoa, ela buscar a Deus antes de tomar qualquer atitude na vida. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas agindo de uma maneira precipitada, por muitas das vezes não buscar Deus, naquilo que ela vai fazer, na decisão que ela tem que tomar. E eu vou falar para você hoje de um grande líder, que foi o Josué. Josué foi o substituto de Moisés, Moisés morreu e o Josué ficou como seu antecessor, seu substituto, Josué, ele foi um grande líder, uma pessoa que Deus usou para conquistar a cidade de Jericó, para continuar o trabalho que Moisés tinha começado. Só que o Josué, ele aceitou uma proposta de alguns homens que o enganaram, O que aconteceu? Alguns homens, os gibeonitas, que eram vizinhos dele, do Josué. E o que esses homens fizeram? Eles arrumaram pão velho, eles arrumaram roupas velhas, sapatos velhos, odres de vinho que já estava vencido, e mentiram para Josué, Falaram para Josué que eles eram de um lugar muito longe, que eles estavam dias de viagem, Mas na verdade eles eram vizinhos de Josué, eles eram dali de perto, Porque eles ficaram sabendo da fama do Josué, que o Josué tinha, juntamente com o povo de Israel, tinha conquistado a cidade de Jericó, e essa fama chegou até eles, Então, para não se tornar inimigos de Josué, eles quiseram fazer uma aliança com o Josué. Aí o que eles fizeram? Eles mentiram, Inventaram uma mentira, inventaram uma história, Que eles eram de muito longe, estavam dias de viagem, E estavam chegando ali de viagem. E o que aconteceu? O Josué, ele acreditou nessa história. O Josué, ele acreditou, confiou neles, E depois que descobriram, já era tarde, porque o Josué já tinha dado a sua palavra. O Josué já tinha feito uma aliança com esse povo. Só que o detalhe que eu quero passar para você é o seguinte, que o Josué, ele não orou a Deus, O Josué, ele não consultou a Deus, ele não buscou uma direção de Deus para saber se ele deveria fazer aquilo ou não, se ele deveria aceitar esses homens ou não. E ele acabou aceitando precipitadamente, está lá. Josué capítulo 9, versículo 14, diz assim, Então o
os homens de Israel tomaram provisões deles e não pediram conselhos ao Senhor. Ou seja, nem Josué e nem o povo, ninguém de Israel quis pedir a orientação de Deus para tomar aquela atitude em aceitar aqueles homens. Eles já foram aceitando logo de cara, né? Caíram na conversa desses homens. E hoje não é diferente não, viu? Tem muito pastor aí que tem caído em conversa errada. Às vezes o camarada chega na igreja lá e fala assim, não, porque eu era obreiro de uma outra igreja, eu era pastor de uma outra igreja, e agora estou me unindo com a igreja do Senhor, quero trabalhar com o Senhor. Aí, em vez de o pastor orar, do pregador orar, pedir orientação de Deus, observar o irmão, né? Ele já vai aceitando logo de cara. Não, irmão, você tem chamado, vamos ficar aqui, né? Aí, quando descobre toda a mentira, já é tarde. Infelizmente, já vi muito isso acontecer. Ainda mais hoje, no tempo que a gente vive, que as pessoas são levantadas a obreiro, a pastor, a evangelista, a missionário, são levantados de qualquer maneira, de qualquer jeito. Às vezes a pessoa nem pede a orientação de Deus, já vai levantando o irmão, a irmã. Não, irmã, você vai ser missionária, você vai ser obreiro, né? E age precipitadamente. E às vezes a pessoa, ela até aprontou numa outra igreja, ela até fez rolo, ela até, às vezes, saiu debaixo de uma rebeldia. Aí ela se une a esta igreja, a determinada igreja, e o pastor nem quer saber o que a pessoa foi, o que a pessoa fez. Não se preocupa nem em orar a Deus para saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Hoje em dia está assim, né? Infelizmente. Não só na área, né, da obra de Deus, mas em todas as áreas. Tem pessoas que ela está tão desesperada em resolver o seu problema, que às vezes ela nem pede a ajuda de Deus, ela nem pede uma orientação de Deus para saber se aquela decisão que ela está tomando é a certa, ela já vai agindo precipitadamente. Tem pessoas que entram em relacionamentos assim, né? Os dois já começam a namorar, nem pede a direção de Deus para saber se é de Deus ou não. Ah, não, a gente se gosta, o que importa é o amor, né? Aí se casa, em determinado tempo já está se separando. Eu vejo muito acontecer isso. A pessoa chega no pregador e fala, ó pregador, ó pastor, é o amor da minha vida, é a mulher dos meus sonhos, né? É o homem da minha vida. Aí o pastor, que é um homem sensato, se ele for um homem de Deus mesmo, ele vai falar, irmão, então vamos orar. Mas aí a pessoa não quer orar, não. Ou se não, para às vezes o pastor não falar mais nada, ela fala, eu já orei. Deus confirmou. Aí casa, daqui a pouco se separa. Será que Deus confirmou? Às vezes Deus nem... Aliás, às vezes não, com toda certeza. Deus nem falou nada. Mas a pessoa já vai agindo precipitadamente. Ou tem pessoas que nem oram. Ela já quer agir por conta própria. Então, foi o que aconteceu com o Josué. Os homens enganaram eles, falaram que eles eram de muito longe, quando na verdade eles eram de perto, né? Eles arrumaram pão velho, roupa velha, vinho vencido. E o Josué caiu nessa conversa. E aceitaram. E quantas pessoas que estão assim, caindo em qualquer conversa que escutam, tomando atitudes precipitadas, mas ela poderia estar orando a Deus antes. Mas hoje nós vivemos uma geração tão impaciente com as coisas, que às vezes a pessoa nem gasta tempo em pedir a Deus uma direção, ela já quer fazer e pronto. A pessoa vai comprar um carro, ela já nem ora a Deus, ela já vai comprando e pronto, eu preciso.
Aí o que acontece? Toma um prejuízo. A pessoa quer comprar uma casa. Eu estou precisando de uma casa. Mas ela nem ora a Deus. Ela já vai enfiando os pés nas mãos. Aí futuramente toma um prejuízo. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou mudar de Barretos, que é a cidade que eu moro, né? Eu vou mudar da minha cidade. Aqui tá difícil. Aí ela nem pede a direção de Deus, já vai agindo precipitado. E às vezes quantas pessoas que vendem até a casa que tanto lutou para conquistar, por uma atitude precipitada, por falta de emprego. Eu vou embora daqui porque a minha cidade não está tendo emprego. Aí a pessoa vende a casa, às vezes pela metade do preço, e vai para um outro lugar. Aí no outro lugar o que acontece? Quebra a cara. Aí ela vai ter que voltar e começar tudo de novo para a mesma cidade que ela morava. Mas tudo isso acontece por falta do quê? Resumindo tudo, de oração. O que custa a pessoa tirar um tempo com Deus e orar a Deus? É da vontade de Deus que eu case com essa pessoa? É da vontade do Senhor que eu adquira esse bem material? Ou se é um pregador, Deus, é da tua vontade que eu levante essa pessoa como obreiro? Que eu coloque essa pessoa para trabalhar na minha igreja? Meu Deus, me mostra quem é essa pessoa mesmo, se essa pessoa ela tem boa índole, se essa pessoa é uma pessoa de Deus mesmo, se essa pessoa não está me enganando. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que não faz isso e acaba sofrendo prejuízo mais tarde. Porque o que aconteceu com Josué? Aconteceu exatamente isso. Quando eles descobriram que aqueles homens estavam mentindo, já era tarde, porque o Josué já deu a sua palavra que ia fazer uma aliança com aqueles homens. E antigamente a palavra não podia voltar atrás. Na verdade, até hoje não pode, mas nem todos seguem isso. As pessoas hoje, infelizmente, algumas pessoas não têm palavra, elas prometem algo que não cumpre. Mas antigamente não, a palavra ela tinha muito valor. E o Josué, como sendo um grande líder, ele já tinha dado a sua palavra e não podia voltar atrás. Então tiveram que aceitar os homens. Mas poderia ter evitado tudo isso se eles tivessem feito o quê? Se eles tivessem orado. É como hoje. A gente pode evitar muito prejuízo na vida, a gente pode evitar muita atitude precipitada se a gente tirar um tempo de oração e buscar a Deus, se aquela é a melhor atitude a se tomar. Faça isso, meu amigo e minha amiga. Não vai agindo precipitadamente. Principalmente não vai agindo com o coração. Eu estou sentindo no coração que vai dar certo. Não tem esse negócio de sentir em coração. O cristão não vive pelo sentimento, vive pela fé. E o coração, a Bíblia diz em Jeremias 17, que o coração do homem ele é enganoso. Então a gente olha o que está do lado de fora. Às vezes a pessoa passa uma conversa na gente e a gente não conhecendo o interior dela, a gente acaba acreditando. Agora, se a gente orar, pedir a Deus uma direção, o que vai acontecer? Deus vai nos revelar o que está no interior da pessoa. Deus vai nos revelar o que está dentro da pessoa. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, nada diante de Deus fica na escuridão. A Bíblia diz do próprio profeta Samuel, que quando ele chegou na casa do Jessé, do pai do rei Davi, o primeiro homem que ele viu foi o filho mais velho do Jessé, que foi o Eliabe, né? E o Samuel, logo de cara, ele já falou, nossa, tá aqui o homem que vai ser o rei. O Samuel, ele olhou pelo lado exterior. Só que na hora, o Espírito de Deus trouxe para ele a revelação.
Ô Samuel, não é esse homem não. Deus não vê como o homem vê, mas Deus olha o coração. Mas então, se você for uma pessoa de oração, Deus vai te mostrar o interior da pessoa. Deus vai te mostrar o interior da pessoa que você deseja casar, deseja um relacionamento, um compromisso. Deus vai mostrar a intenção da pessoa que está te fazendo a proposta. Você que é pregador, que é pastor, Deus vai mostrar o coração do obreiro que está pedindo para você uma oportunidade. Mas é preciso que você gaste um tempo com Deus pedindo a direção. Antes de agindo precipitadamente, antes de enfiar o pé pelas mãos. Então, não haja precipitado. Busque o conselho de Deus, busque a direção de Deus. É o estudo de hoje, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.